pessoal, agora nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de cinemática, nosso conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Daremos continuidade às noções de tempo, que falamos no final da aula passada. Agora é a aula 2. Só para recapitular, na aula passada falamos que nós aceitamos o tempo como um conceito primitivo. Isto é, entendemos ou concebemos seu significado sem que necessite ser definido, sem que alguém precise dizer o que ele é. O tempo para a física e para o senso comum também é um grande axioma. É uma ideia estabelecida, fixa e que deve ser aceita. Toda vez que tentamos definir o tempo, temos uma certa dificuldade conceitual. Isso não é só o tempo. É o tempo, é a energia, é a própria força, que veremos mais à frente no estudo de dinâmica. Às vezes, ao definir o tempo, podemos apenas descrever o que ele faz ou fazer uma determinada associação, como, por exemplo, associamos o tempo à sucessão de acontecimentos. A gente sabe que a gente sente o tempo ao envelhecer, por exemplo, ao ver os seres vivos em nossa volta envelhecer, nas mudanças de regimes políticos, nas mudanças climáticas e até mesmo nas mudanças físicas e fisiológicas dos indivíduos. A forma que encontramos para medir o tempo é através de outras grandezas, através da relação de movimentos e fenômenos periódicos. Podemos medir o tempo, por exemplo, contando o número de voltas completas que a Terra efetua em torno do Sol. Isso é uma relação de velocidade e variação de espaço. Ou o número de rotações que a Terra efetua em torno de seu próprio eixo, que a gente chama de dias. O movimento da Terra em torno do Sol são os anos. Ou até mesmo o número de oscilações de um pêndulo. Ou ainda o número de voltas de um ponteiro de um relógio. Para relembrar o que vimos lá no conteúdo que a gente abordou sobre unidades de medida, é importante que a gente revise algumas ideias. Primeira delas, a ideia que envolve a unidade minuto. O minuto é uma unidade de medida de tempo. O seu símbolo geralmente é representado por min. E a gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. No sistema internacional, o segundo é a unidade oficial. Mas ainda nós podemos dizer que a hora equivale a 60 minutos. A unidade da hora é o H. E 60 minutos, uma hora, tem 3.600 segundos. A gente sabe também que um dia é igual a 24 horas, que equivale a 86.400 segundos. Para dar continuidade à nossa ideia de tempo, nós iremos abordar uma ideia primordial para o estudo da cinemática, a ideia de instante e intervalo de tempo. Fundamentalmente, há dois tipos de perguntas cujas respostas envolvem a grandeza tempo, que é uma grandeza escalar. O primeiro tipo de pergunta pode ser explicado assim, a partir de uma anedota baseada em um jogo de futebol. Há quantos minutos do primeiro tempo o atacante Nilo marcou o primeiro gol no jogo fictício entre as equipes de Alexandria Futebol Clube e Esporte Clube Assuan? Observe que nessa pergunta, o que está envolvido aí em relação ao tempo é o instante, pois é perguntado sobre a localização no tempo de uma ocorrência. Esse momento, que é a localização do tempo da ocorrência, é chamado de instante. O instante é determinado por uma quantidade que estabilizaremos por t. É uma quantidade
fixa. Essa quantidade representa quantas unidades de tempo se passaram desde o instante inicial escolhido de forma arbitrária. Nós podemos dizer que o tempo inicial pode ser 0 e o instante a partir de 0 Outra pergunta que se faz é a seguinte: quanto tempo a torcida do Alexandria teve de esperar desde a marcação do primeiro gol para que seu atacante Nilo marcasse o segundo? Veja bem, essa pergunta solicita um tempo decorrido, ou seja, uma duração, uma sucessão de instantes entre certo instante T1 e outro instante T2. A essa sucessão de instantes damos o nome de intervalo de tempo. O intervalo de tempo ou a variação de tempo, ΔT, pode ser expresso da seguinte forma: ΔT é igual a T2 menos T1. T2 é o tempo final e T1 é o tempo inicial. Então, a variação do tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. O primeiro gol de Nilo foi marcado aos 20 minutos do primeiro tempo e o segundo aos 37 minutos do primeiro tempo. Então, a gente pode calcular a variação de tempo da seguinte forma: ΔT vai ser igual a 37 minutos menos 20 minutos. As unidades estão ok. Portanto, a gente pode fazer a subtração. ΔT vai ser igual a 17 minutos. Agora nós iremos falar de outra ideia que é muito cara para o estudo da física. Nós iremos falar sobre o movimento e o repouso. Por exemplo, dizemos que uma partícula se encontra em movimento quando ela muda de posição com o passar do tempo. Vamos utilizar o seguinte exemplo para melhor visualizarmos esta ideia. Observe a figura abaixo. Neste exemplo, nós temos a seguinte situação. Em uma parede está suspenso um quadro. No canto inferior esquerdo está a origem das coordenadas do plano cartesiano O, X, Y. Nesta situação, nós temos que os eixos são graduados em centímetro, ou seja, nós temos duas dimensões. Agora, suponha que uma mosca esteja pousada no ponto P, aqui, cuja posição é dada por x igual a 10 centímetros e por y igual a 20 centímetros. Se durante certo intervalo de tempo a mosca permanece em P, ou seja, se ela não muda de posição, dizemos que ela está em repouso em relação ao quadro. Agora, observe que, nesse caso, nenhuma das coordenadas da posição da mosca variou, nem x, nem y, ou seja, a mosca se manteve aqui. Agora, digamos que, se em um certo intervalo de tempo a mosca muda, por exemplo, de P para Q, indo nessa direção aqui, seguindo esse percurso aqui, nós podemos dizer que ela variou de posição. Ou também ela pode ir de P para R, percorrendo este percurso. Ou ainda ela pode ir de P para S. Em todas essas situações, nós temos a situação em que ocorreu uma variação de espaço. Dizemos que ela está em movimento em relação ao quadro durante esse intervalo. Note que mudar de posição pode significar variar somente x ou somente y, ou ainda variar simultaneamente x e y. A partir disso, destacamos algumas ideias. Por exemplo,
Um ponto material, uma partícula, está em movimento em relação a um referencial quando sua posição varia com o tempo em relação a esse referencial. Um ponto material está em repouso em relação a um referencial quando sua posição não varia com o tempo em relação a algum referencial. Perceba que esta definição estabelece a ideia de referencial, como vimos anteriormente, como o conceito essencial para se entender se um objeto está em repouso ou se ele está em movimento. É sempre em relação a algum referencial. Isso permite encontrarmos uma ideia bastante curiosa. Um mesmo corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro. Nossas casas, por exemplo, estão em repouso em relação à superfície da Terra, mas estão em movimento em relação à superfície do Sol. Nossas casas também podem estar em repouso com relação à superfície da Terra, mas mudam de posição com relação às nuvens. Isso ocorre porque as nossas casas não mudam de posição em relação ao Sol. Por exemplo, na fotografia, o avião situado na parte inferior está sendo abastecido pelo outro em pleno voo. Em relação à Terra, os dois aviões estão em movimento, mas em relação um ao outro, eles estão em repouso, para que o abastecimento seja realizado, pois o cabo que faz o abastecimento não seria suficiente se um ficasse toda hora variando de posição em relação ao outro. Isso acontece também quando você está dentro do ônibus e vê a rua se movimentar em relação a você, e quem está dentro do ônibus parece estar parado. Tudo isso tem a ver com aquela ideia de referencial que vimos na aula anterior. Agora nós iremos falar um pouco sobre a ideia de simetria dos conceitos de repouso e movimento. Se um corpo A está em movimento em relação a um determinado corpo B, então B também está em movimento com relação a um determinado corpo A. Isso é a ideia de simetria do movimento. Isso equivale a dizer que os conceitos de movimento e repouso são simétricos, pois também, se um corpo está parado, digamos um corpo A, está parado em relação a um corpo B, o corpo B também está parado em relação a um corpo A. Vamos considerar os seguintes exemplos. Agora, considere a figura. Nós temos um automóvel dirigindo-se frontalmente a uma parede. Tomando a parede como referencial e associando a ele um sistema, a esta parede, a ela, um sistema de coordenadas O, X, Y, observamos que a posição do automóvel varia com relação ao tempo, pois sua abscissa x está variando com relação ao tempo. Portanto, nós temos que o automóvel, por mudar de posição com o tempo, está em movimento com relação à parede. Agora nós iremos tomar o automóvel como referencial e associado a ele um sistema de coordenadas O', X', Y'. No primeiro instante, T1, nós temos que o automóvel tem um tempo, tem uma posição S' ou X'. 1. No tempo 2, o automóvel tem uma posição X', 2. No tempo 1, X', 1. No tempo 2, X', 2. Nessas situações, observamos que a posição do muro também varia, pois sua abscissa x' está variando. Portanto, o muro está em movimento em relação ao automóvel. Com esses dois exemplos, observamos a ideia de simetria do repouso e do movimento. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula, onde trabalharemos a ideia de trajetória.